Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos falar a respeito de uma suposta maldição envolvendo um grande clássico do terror. Nós estamos falando do filme O Exorcista, lançado em 1973. Coisas estranhas aconteceram no set de filmagem, acidentes, mortes e muita gente acredita que pelo fato do filme tratar de um tema tão pesado, uma suposta maldição sim pode ter acontecido, mas para outras pessoas não existe maldição nenhuma, foram apenas coincidências. Então eu peço que vocês deixem aqui para mim nos comentários qual a opinião de vocês a respeito dessa história, que eu achei bastante interessante mesmo. Se gostar também, pessoal, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o nosso vídeo nas suas redes sociais, porque isso nos ajuda muito. Se puder também, se tornem membros aqui do Mistérios, porque isso vai oferecer para vocês algumas vantagens a mais também. Querem também saber, gente, quando sai vídeo novo? Nos sigam pelo Facebook na página @Mistérios do Tempo Oficial. Por lá a gente sempre avisa quando tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Agora chega de papo e vamos logo para a história. Vlad, solta a vinheta. A produção de um dos maiores clássicos do terror foi cercada de muitos mistérios e acontecimentos estranhos. E estamos falando, é claro, do filme O Exorcista, lançado em 1973, e que foi um grande sucesso de bilheteria e até hoje é considerado, sim, um dos grandes clássicos do gênero. Em outubro de 2023 vai ser lançado o filme O Exorcista Devoto e vai contar com a participação da gloriosa atriz Ellen Burstyn. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, tá bom, pessoal? Não sou professora de inglês, tá? Então não sei se a pronúncia está correta. A Ellen interpretou Chris MacNeil, a mãe da personagem Regan, que era a menina possuída. Detalhe: hoje a Ellen está com exatos 90 anos de idade, apresenta uma beleza maravilhosa e também uma lucidez incrível. Eu achei muito interessante ela estar participando desse filme. O filme O Exorcista, lançado em 1973, que é o tema do vídeo de hoje, ele foi inspirado na história de um garoto de 13 anos chamado Robbie Mayheim ou Roland Doe, cuja suposta possessão demoníaca ocorreu em 1949 na cidade de Cottage, Maryland. A dúvida quanto ao nome dele, que provavelmente era Roland Doe, tá, gente? Inclusive nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre o exorcismo dele. Eu não vou me aprofundar muito aqui nessa história do Roland hoje, tá? Apesar dele ter tudo a ver com essa história, porque nós já fizemos um vídeo. Então, depois que vocês assistirem esse conteúdo, corre lá e assiste esse outro vídeo que tá bem interessante a história. Uma observação. No filme, a pessoa a ser exorcizada era uma menina chamada Regan. Porém, na história real foi um menino chamado Roland Doe que teria passado por uma possessão. Então, referente ao nome do Roland, teve algumas controvérsias também por causa do livro, tá, de Peter Blatty, que a gente já vai falar sobre ele também, mas porque também há alguns rumores informando que a Igreja Católica mudou o nome desse menino e também de todos os seus familiares para que eles não pudessem ser identificados. O Roland, na infância dele, ele teve, na verdade, um período de grande solidão, isso por causa da Primeira Guerra Mundial. Ele era de uma família luterana, extremamente religiosa, mas que teve os seus conceitos mudados por causa de uma possível possessão que o menino sofreu. Como ele era muito sozinho, ele gostava bastante de ficar na companhia de uma tia que é denominada como Harriet, mas também pode ser que o nome verdadeiro dela não seja esse por causa daquela situação envolvendo a troca de nomes. Ele era muito apegado nessa tia, ela gostava bastante de usar tabuleiros ou ouijas para que ela pudesse praticar comunicação com os mortos, mas isso foi usado de certa forma
bastante imprudente, na verdade, porque ela acabou passando para o Roland algumas formas de fazer essa comunicação, mas ele não tinha nenhum preparo. Ela já estudava um pouco mais a religião espírita, mas também na hora de ensinar não teve tanto cuidado assim, e a partir disso, então, espíritos que não eram bem aquilo que demonstravam ser, começaram a perturbar a família de Roland Doe. Por volta de 1948, a tia Harriet, ela faleceu e o Roland ficou muito desolado mesmo, e ele pegou então aquela tábua que ela utilizava, que era um tabuleiro Ouija, porque ela tinha dela, mas ela também deu de presente uma para ele um pouco tempo antes dela morrer. Ele começou a usar aquela tábua de uma maneira desenfreada, começou a ter problemas na escola também, e possivelmente aquele espírito que ele achava que era a tia Harriet não era uma entidade maligna. Poucos dias depois, os pais do garoto começaram a testemunhar ocorrências estranhas à noite, incluindo sons inexplicáveis e passos no sótão da casa, além de ruídos de arranhões nos assoalhos, e tudo isso culminou em um terrível exorcismo. Então, eu passei aqui para vocês uma prévia bem rápida a respeito da história do Roland Doe, mas como eu falei para vocês, nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre isso na íntegra. O escritor William Peter Blatty usou a história de Roland Doe como inspiração para seu livro intitulado O Exorcista, e através dele, o diretor William Friedkin lançou o filme em 1973. Esse diretor, William Friedkin, ele sempre gostou muito dessa questão do sobrenatural, tanto é que ele fez um filme documentário também lançado na Netflix, se eu não me engano, em 2018, intitulado O Diabo e o Padre Amor. Ali ele filma um exorcismo real, ele conseguiu essa autorização do Vaticano, ele entrou em contato diretamente com o Padre Gabriele Amor, e ali foi feito um documentário que muitas pessoas não gostaram, porque como nos filmes tudo que envolve o exorcismo é muito fantasioso, ali naquele momento não foi feito, não tinha aqueles efeitos especiais que os filmes geralmente mostram. Tá aí também boa parte, né, da explicação de por que as pessoas se frustraram um pouquinho com esse documentário, mas ali ele mostrou o que acontece num exorcismo real. O Padre Gabriele Amor, ele também é tema de um vídeo aqui do canal que é intitulado O Exorcista do Papa. Foi feito um filme também a respeito dessa história, né, do Padre Gabriele Amor, claro que muito fantasioso também, mas conta um pouquinho da história dele. Nós temos esse vídeo aqui no canal. Então, o Padre Gabriele Amor, para quem não sabe, ele foi o exorcista-chefe do Vaticano, e ele realmente tinha esse codinome, o Exorcista do Papa. William Friedkin foi bastante criticado por alguns comportamentos na produção do filme de O Exorcista, e vamos falar isso no decorrer da história. Ele faleceu no dia 7 de agosto de 2023, aos 88 anos de idade. Antes de chegar na parte sobrenatural da história, eu vou contar aqui para vocês algumas curiosidades envolvendo o filme de 1973, e são curiosidades bastante estranhas mesmo. Para vocês terem uma ideia, o primeiro trailer do filme foi considerado tão assustador que teve que ser retirado dos cinemas, e no Brasil o filme fez tanto sucesso que no interior de São Paulo e cidades como Ribeirão Preto, Sorocaba e Franca, que ainda não tinham cinemas ou cópias do longa, eles disponibilizavam ônibus de turismo para que essas pessoas pudessem assistir ao filme na capital, na sessão da meia-noite. E isso também, gente, aconteceu no Reino Unido, que ganhou inclusive o The Exorcist Bus, que levava os britânicos para ver o filme em outros países da Europa, já que ele havia sido totalmente proibido em Londres e também nas cidades vizinhas, ou seja, foi uma febre, todo mundo queria assistir O Exorcista. Uma outra curiosidade também que eu achei bem interessante envolveu a atriz Linda Blair. A Linda, para quem não sabe, ela fez a personagem principal do filme, que era a menina possuída, né, a Regan. Ela passou por mais de 80 testes de maquiagem diferentes antes de chegar ao resultado final, e na máscara que ela utilizava, aquela máscara onde ela estava bem machucada, naquela composição também havia um ingrediente muito inusitado.
massa de pizza. Uma outra situação também que foi bem polêmica na época e que até inclusive alguns atores ficaram com medo de contracenar com essa atriz porque ela era muito jovem, ela tinha cerca de 12 anos na época, então ela passou no teste, ela concorreu com outras centenas de meninas, mas ela foi aprovada, só que era um papel muito complicado de fazer, porque no momento em que ela estava sendo possuída, ela fazia gestos obscenos, tinham cenas também ali que eram consideradas um pouco obscenas e ela tinha que falar muitos palavrões. Só que o que acontece? Naquele momento em que ela fazia tudo isso, ou ela era substituída por uma dublê de corpo, mais velha do que ela, e no momento em que ela falava aqueles palavrões, né, terríveis ali, que a personagem tem que falar, não era a voz dela. Naquele momento, o diretor pedia para ela falar coisas bem infantis, bem bobinhas ali, então ela não sabia nem o que ia ser colocado depois no filme. Nesse momento em que ela falava os palavrões e também fazia aquela voz muito rouca, não era a voz dela, era a voz de uma outra mulher. Essa mulher era uma dubladora chamada Mercedes McCambridge e ela era responsável então pelos textos mais pesados. Aliás, gente, a Mercedes ela precisou também fumar cerca de 6 maços de cigarro por dia, além de entrar numa dieta só com ovos crus e maçãs defumadas. Isso foi uma opção dela, tá? Não foi uma coisa imposta pelo diretor, foi uma opção dela de fazer essa dieta maluca para que ela pudesse ficar com a voz bem rouca e conseguir chegar no tom que ela queria para fazer o personagem. Só que teve uma situação também envolvendo a Mercedes, porque a Linda Blair ela foi indicada para o Oscar de melhor atriz. E segundo os rumores, tá? Isso é meio que fofoca, mas eu vou deixar aqui para vocês porque eu encontrei em todas as fontes que eu pesquisei. Ali fala que a Mercedes, quando descobriu que a Linda Blair foi indicada ao Oscar, ela ficou muito chateada por não ter sido, de certa forma, reconhecida no filme. E ela ficou mais chateada ainda quando ela viu que nos créditos do filme o nome dela não foi colocado. Segundo o diretor, isso foi uma falha no momento de fazerem, né, colocarem ali o nome de todo mundo que participou do filme. E realmente o nome dela não estava. E ela entrou com um processo contra o Warner. Eu não consegui descobrir se ela ganhou, mas eu acredito que ela deve sim ter ganhado, porque realmente o nome dela foi incluído somente algum tempo depois. Bom, nós já falamos um pouquinho a respeito da história que originou o filme O Exorcista e o livro também homônimo, né, de William Peter Blatty. Já falamos um pouquinho sobre as curiosidades, então agora, meu povo, nós chegamos na parte sobrenatural da história e eu espero que vocês gostem. Durante as filmagens, uma série de incidentes e acidentes curiosos aconteceram no set e atormentaram os envolvidos com a produção. Por causa disso, houve muitos atrasos. O filme ele demorou cerca de 9 meses para ser filmado. Não era para ter demorado tanto assim, mas por causa desses acidentes que aconteceram, isso acarretou um atraso muito grande e com tudo isso também o orçamento simplesmente dobrou o valor. O orçamento inicial desse filme era de 5 milhões e ele ultrapassou a marca de 10 milhões e com isso William Friedkin tinha uma pedra no sapato dele bem grande porque o filme precisava realmente fazer muito sucesso para conseguir cobrir os gastos que ele estava dando. Entre o elenco, seus familiares e outras pessoas da produção, 9 pessoas faleceram, fora os acidentes que aconteceram também. Depois de gravar a cena em que morria e também ser arremessado pela janela, pela personagem da Regan no momento em que ela estava sendo possuída, o ator Jack McGowan contraiu uma forte pneumonia durante as filmagens e acabou morrendo de verdade uma semana depois da sua morte no filme. O Jack, ele interpretou o personagem Burke Dennings, que era amigo da mãe da Regan, e ele foi o primeiro personagem a morrer no filme. Muita gente fala que ele estava bem de saúde quando ele começou as gravações, só que como ele teve contato com temperaturas muito frias, porque o diretor William, ele contratou um técnico de refrigeração para deixar o ambiente realmente bastante gelado e passar muita veracidade nos momentos em que os personagens sentiam frio. Então dizem que por causa dessa temperatura, muitos atores ficaram gripados, ficaram doentes, mas no caso do Jack, o negócio foi mais sério. Infelizmente, uma semana após a morte do personagem no filme, quando ele terminou aquela cena, uma semana depois ele já estava morto também. E foi uma coisa
Segundo os próprios colegas falaram, algo muito repentino, porque ele não estava apresentando nenhum sinal que ele estava com pneumonia. Outra morte que abalou bastante o elenco foi o falecimento do irmão do ator Max von Sydow. O Max, ele interpretou o padre Merrin, que era o exorcista principal do filme. Ele foi informado que o irmão dele havia morrido repentinamente na Suécia, e isso assim que ele colocou os pés para gravar uma das cenas-chave da produção. Porque, pelo que eu entendi, as cenas do exorcismo, tá, da Regan, que era a personagem principal, ela foi gravada em várias tomadas. Então, teve cenas que ela já gravou logo no início, teve outras que ela gravou mais no meio para o final do filme. Então, não sei porque o diretor fez dessa forma, mas foi uma preferência dele. Então, uma das cenas principais e iniciais do ator Max foi justamente a cena que ele exorcizava a personagem da Linda Blair, e foi justamente ao terminar uma dessas cenas que ele recebeu essa triste notícia. Ele ficou muito abalado, a imunidade dele também caiu bastante, e logo depois ele também teve que se afastar do filme porque ele também ficou acamado, e algumas pessoas falam que o lado emocional dele também pesou bastante, mas que porque o clima ali era muito gelado, ele também ficou com uma forte gripe. Outra situação também bastante estranha relatada foi pelo ator Jason Miller, que interpretou o padre Damien Scarras. Ele ficou muito assustado quando seu filho pequeno, um menino chamado Jordan, foi atropelado por um motociclista em uma praia, e segundo ele não havia ninguém na praia naquele momento, estava totalmente deserta. Ele tinha levado o filho para brincar um pouquinho lá na areia da praia, justamente porque não tinha ninguém, era um menino bem pequeno na época, cerca de 4, 5 anos de idade. E ele disse que de repente aquele motociclista apareceu do nada e atropelou o filho dele. Graças a Deus nada de mais grave aconteceu, mas ele ficou se perguntando por muito tempo da onde aquele homem tinha saído, porque não deu barulho de moto, e simplesmente quando ele olhou para frente, o menino já estava sendo atropelado. Esse homem não parou a motocicleta e simplesmente foi embora. E segundo a história conta, ele chegou aí para a polícia para ver se eles sabiam de alguma coisa, não sei se ele pegou a placa também, mas ele foi na polícia para fazer essa queixa, mas até então nada foi descoberto, e nenhuma pessoa que estava ali próximo da praia, né, um pouco mais retirado de onde ele estava, também viu nenhum motociclista. Então ele ficou realmente bastante desconfiado da onde aquele homem surgiu. Outra morte bastante estranha e que também abalou muito a equipe de filmagem foi a do vigilante que fazia a ronda no período da noite, porque eles tinham alugado ou construído uma casa, enfim, para ser o set de filmagem. Então eles contratavam alguns vigilantes para fazer a ronda noturna, só que pelo que eu vi na história, era um vigilante por noite. Então esse homem estava lá fazendo a ronda, era um final de semana, quando de repente surgiram uma ou mais pessoas armadas, provavelmente talvez tentando fazer algum tipo de assalto. Ele provavelmente tentou reagir, com isso ele levou 6 tiros e ele faleceu no local. Então muitas pessoas também ficaram bastante abaladas com a morte desse homem, que segundo a equipe falava era muito querido por todos. Uma outra morte que também deixou o elenco bastante comovido foi o da atriz iniciante Vasiliki Maliaros. Iniciante, gente, porque ela nunca tinha feito nenhum papel, ela já estava com 90 anos de idade. Ela estava em uma confeitaria quando William Friedkin, que era o diretor do filme, ele passou, se simpatizou muito com ela, e ele estava precisando de uma senhora de mais idade para fazer o papel da mãe do padre Damien. Ele conversou com ela e ela muito gentilmente, com bastante força de vontade, já com 90 anos de idade, ela aceitou fazer esse papel, mas infelizmente logo depois que ela concluiu as gravações dela, ela também faleceu por pneumonia. O elenco já estava reclamando de algumas coisas estranhas que aconteciam lá no set de filmagem, temperaturas muito diferentes, mesmo dentro daquela câmara fria. Dizem que a temperatura aumentava de repente, nem o técnico de refrigeração sabia o que estava acontecendo, que as luzes piscavam e acendiam, objetos sumiam. Teve também alguns boatos dizendo que o próprio diretor estava pregando algumas peças também no elenco para que eles ficassem com bastante medo e passassem aquela situação tensa para o filme, mas o William Friedkin depois ele negou, ele disse que ele não fez esse tipo de coisa. A única coisa que ele fazia, que também não era muito legal, ele tinha uma arma, ele levava ela para o set e ele costumava atirar para cima para que as pessoas ficassem assustadas, e nesse momento ou uma fotografia era tirada ou algum grito era gravado, principalmente nas cenas dos padres que faziam o exorcismo na personagem principal. Então isso também era uma queixa
frequente dos atores que interpretavam os padres, mas fora isso, forma de falar, porque já era uma piadinha um pouco meio complicada ali dentro, se é que dá para chamar isso de piada, mas referente a sumir com objetos, luzes piscando, quedas de câmeras, que aconteceram alguns acidentes, tá, pessoal, envolvendo câmeras que eram muito caras. Então eu acredito que ele também não iria fazer esse tipo de coisa para aumentar ainda mais as despesas que já estavam exorbitantes. Então tudo isso também costumava acontecer lá nas gravações e o elenco já estava bastante desconfiado que não era um bom negócio mexer com um tema tão pesado assim. Uma outra situação bastante triste que ocorreu foi a respeito da morte de um bebezinho, tá? Era filho de um assistente de câmera. A mulher dele tinha acabado de dar à luz a esse menino. Poucas horas depois ele infelizmente faleceu. Esse homem ficou muito abalado e, pelo que eu entendi nas fontes, ele também abandonou esse projeto. Além dessas mortes, um funcionário de efeitos especiais e o avô da atriz Linda Blair, né, que foi a protagonista desse filme, eles também faleceram durante as filmagens de O Exorcista. E o técnico de refrigeração que foi contratado, porque o quarto da personagem principal, gente, ele era praticamente uma câmara fria. Ele tinha todo o aparato ali para que aquele gelo seco fosse colocado e a temperatura realmente era muito baixa. E esse homem, depois de um expediente em que ele gravou uma das cenas mais fortes do filme, simplesmente ele passou mal e faleceu também repentinamente. Não sei se foi algum problema cardíaco, o que ele tinha, se ele já era doente também ou não, mas foi depois de um dia de trabalho e como essas mortes começaram a acontecer, o pessoal realmente estava muito preocupado, foram reclamar para o William Friedkin, né, que era o diretor, para que pelo menos uma bênção fosse dada, porque senão muita gente já estava tentando dar no pé, fazer com que realmente o contrato que eles tinham fosse quebrado. Já tinha alguns atores que estavam pensando realmente em interromper o contrato com o filme, para que eles não queriam mais participar de algo assim, porque eles já estavam realmente com bastante medo que alguma maldição pudesse estar rondando aquele filme. A atriz Ellen Burstyn, que interpretou a mãe da Regan no filme, ela sofreu um acidente em uma das cenas que ela encenava uma queda, tá? Que era ocasionada pela filha que estava possuída. Então tem uma cena do filme, eu não lembro direito dessa cena, mas nas fontes citam que foi em uma parte da história em que ela tentou chegar perto da filha e ela então a jogou para longe, no caso, no momento em que ela estava possuída. Só que nesse tombo, gente, que ela teve que encenar no filme, ela realmente teve danos muito sérios na coluna e no cóccix, porque segundo os relatos envolvendo ali como foi feita a filmagem, um dos assistentes ele tinha que amarrar uma corda no pé dessa atriz e puxar ela. Eu não sei se tinha algum colchonete, deveria ter, se não tem foi uma grande falha, mas parece que esse homem puxou ela com muita força e isso teria sido pedido pelo diretor, que depois negou. Como ele puxou ela com muita força, ela caiu de mau jeito, ficou algumas semanas, tá, tendo que repousar, não podia levantar, e com isso mais um atraso então foi gerado e as gravações tiveram que ser interrompidas. Só que esse assistente depois ele também foi questionado de por que ele tinha puxado ela com tanta força. Ele disse que ele não tinha feito isso, que ele também não entendeu como ela conseguiu cair daquela forma, de uma forma muito violenta. Ele acabou levando a culpa, mas ele disse que ele não fez aquilo. E a própria atriz também comentou depois que ele não puxou ela com tanta força assim, para que um tombo daquele impacto tenha acontecido. Então foi uma situação bastante estranha que deixou a Ellen com uma pulga misteriosa atrás da orelha. Ellen disse o seguinte em uma entrevista: houve alguns acontecimentos realmente estranhos durante a produção do filme. Estávamos lidando com um material muito pesado e você não brinca com esse tipo de material sem que ele se manifeste de alguma forma. Houve muitas mortes no filme. Foi assustador. Nos sets de filmagem em Nova York também aconteceram alguns acidentes. Um dos carpinteiros acidentalmente cortou o polegar fora. Isso aconteceu no set enquanto ele estava reparando algum tipo de material que tinha lá. Ele cerrou o polegar da mão dele. E um outro técnico também infelizmente perdeu o dedão do pé porque algum aparelho caiu em cima. Ele estava de chinelo, não estava com o sapato fechado e ele perdeu o dedão imediatamente. E até onde eu sei, os dois também abandonaram totalmente a produção do filme.
Para piorar ainda mais a situação do filme, que já contava com um elenco cansado e bastante amedrontado, a estátua de bronze do demônio alado neo-assírio Pazuzu, ou Pazuzu, que estava acondicionada em uma caixa de 10 pés, se perdeu em um carregamento aéreo em Los Angeles e ela acabou indo, gente, para Hong Kong, o que causou também mais um atraso na produção do filme. O set de filmagem no interior da casa dos McNeil pegou fogo em um domingo por volta das 2h30 da madrugada. Esse incidente causou um atraso de 6 semanas em toda a produção do longa, mas adivinhe, gente, apenas o quarto da personagem Regan, aonde se passava a maior parte das cenas em que a jovem, estava possuída, esse local foi o único que não foi atingido pelas chamas. Nesse dia estava apenas um vigilante, ele disse que não viu o fogo começar, não sabe por que aquilo tudo aconteceu. Uma perícia foi feita, mas nada de concreto foi dito, o que causou aquele incêndio. Muita gente falou que pode ter sido por causa de uma torradeira que ficou ligada, outras pessoas falam que era o sistema de iluminação, que não estava muito bom, mas isso não foi determinado pela perícia, ou seja, a causa do incêndio foi desconhecida. Logo depois que o set foi reformado, eles colocaram aquelas instalações que quando dá um incêndio a água acaba jorrando. Aquele sistema, ele se chama sprinkler, tá? Ele é um conjunto de pequenos chuveiros hidráulicos ligados a um sistema, ou seja, quando o fogo começa, ele é acionado e começa a jorrar água. Logo depois que ele foi instalado, foi feito um teste e ele não funcionava de jeito nenhum. Foi trocado mais uma vez e também não funcionava. Eu acho que depois da quarta ou quinta troca é que aquele sistema realmente começou a funcionar. Então muita gente já falava que de uma certa maneira alguma coisa relacionada a incêndio estava para acontecer, mas depois do que ocorreu no set de filmagem lá da casa da Regan, nunca mais ocorreu nenhum tipo de incêndio por lá. As coisas ficaram tão ruins que o diretor William tomou algumas medidas drásticas. O padre jesuíta Thomas Birmingham havia sido contratado, inclusive, como assessor técnico para o filme, juntamente com outro padre chamado John Nicola. O diretor William, ele pediu então para o padre Thomas fazer uma espécie de exorcismo ali dentro do set, porque havia realmente muitas coisas estranhas. Ele logo vai falar também a respeito de algumas imagens que teriam aparecido na gravação do filme que não foram combinadas. Ele não sabe de onde é que surgiu aquilo tudo, então ele próprio já andava com crucifixo direto dentro do set de filmagem. Ele pediu para que um exorcismo fosse feito, só que esse exorcismo não foi autorizado, mas uma bênção, uma missa solene foi feita lá no set de filmagem, contou com a participação de todo o elenco e também da equipe técnica. Segundo algumas histórias contam, depois que o padre abençoou o set de filmagem, nada de errado mais aconteceu, porém uma situação envolvendo incêndio aconteceu, mas não foi lá. Foi na Georgetown, que era uma residência jesuíta que ficava lá na cidade, e era justamente lá que esses padres moravam. Então não ocorreu o incêndio no set de filmagem, mas ocorreu na residência dos padres. Enquanto nada mais trágico ocorreu no set, eventos estranhos e coincidências mais estranhas ainda foram relatadas durante o trabalho de pós-produção do filme. O diretor William Friedkin disse o seguinte em uma entrevista, abre aspas, havia imagens e visões estranhas que apareceram no filme e que nunca foram planejadas. Há duplas exposições no rosto da menina no final de um rolo que são inacreditáveis, fecha aspas. O filme O Exorcista estreou em 26 de dezembro de 1973 para multidões. Poucas semanas após a primeira exibição, começaram a surgir histórias de que os membros do público estavam desmaiando e vomitando nos cinemas. Também houve relatos de pesadelos perturbadores por quem assistiu o filme. Teve muita gente também que procurou pronto atendimento logo depois de assistir O Exorcista. Inclusive, algumas salas de cinema também colocavam aqueles sacos, aquelas sacolas, para que caso
a pessoa não se sentisse muito bem, pudesse vomitar ali mesmo, e muita gente saiu de ambulância, tá, gente? Isso aí foi uma coisa que foi colocado na época como, é uma jogada de marketing, são atores contratados para que o filme chame mais atenção, mas depois foi visto que não, porque alguns padres também foram assistir e alguns padres também passaram mal e muitos deles foram hospitalizados. A maioria dessas pessoas que passaram mal foram algumas delas encaminhadas para possíveis exorcismos, mas a maioria delas foi descartado, dizendo que era apenas uma crise nervosa. Alguns repórteres foram atrás dessas informações para tentar descobrir alguma fraude nisso tudo, mas eles nunca conseguiram provar nada. Inclusive, alguns deles foram conversar com os responsáveis pelos hospitais que ficaram lotados. Gente, foi uma coisa assim absurda. Teve hospital que ficou lotado, porque assim que eles saíam da sala de cinema, essas pessoas já iam passando mal para o hospital. E lá foi diagnosticado que a maioria delas, sim, teve uma crise nervosa, mas teve outros casos que os médicos não conseguiram descobrir. O filme criou um interesse generalizado no exorcismo, mas o resultado disso foi muitas vezes questionável. Dezenas de pessoas visivelmente perturbadas começaram a aparecer nas igrejas com alegações de estarem possuídas por alguma entidade demoníaca, enquanto seus problemas deveriam ter sido atribuídos a doenças mentais, ou seja, alguns casos sim foram encaminhados para investigação, mas a maioria deles era algum problema psicológico, algum problema neurológico essa pessoa já tinha e acabou desencadeando tudo por causa da emoção que sentiu ao ver o filme. Além disso, homens santos autoproclamados começaram a se apresentar como exorcistas e demonologistas, na esperança de lucrar com a popularidade do filme e o interesse generalizado no ocultismo que se seguiu ao seu lançamento, ou seja, muita gente começou a aparecer dizendo que era médium, dizendo que eram padres exorcistas, inclusive padres que já tinham abandonado a batina por algum motivo, começaram a aparecer dizendo que eram exorcistas. Muita gente também foi presa por fraude. Então foi um filme que ele causou uma grande revolução em todos os sentidos. Rumores e meias-verdades cercam este filme há anos, incluindo o mais controverso de todos, que vozes demoníacas reais gravadas durante um exorcismo foram misturadas na trilha sonora do filme. William Friedkin admitiu que estava sim na posse de uma gravação de uma fita de um exorcismo real realizado em Roma. Tratava-se de um exorcismo, gente, de um garoto italiano de apenas 14 anos. Ele disse que conseguiu essa fita através do provincial jesuíta de Nova York. E ele falou que sim, que nessa fita haviam sons terríveis, tá? Que não eram humanos, mas ele também nunca confirmou e nunca negou que esse som real foi atribuído de alguma forma na trilha sonora do filme. Foi esse boato que provocou ainda mais as alegações raivosas de que o exorcista é de alguma forma perigoso ou mau. Alguns fundamentalistas afirmam que há maldade no próprio celuloide do filme. Embora tais alegações sejam improváveis, na melhor das hipóteses, houve muitas pessoas, sim, ao longo dos anos que sentiram que há lugares e também objetos que continuam a encarnar o mal real que foi expulso em St. Louis em 1949, lá no exorcismo de Roland Doe. Ou seja, muita gente acha que aquele mal que foi expulso dele ainda está à solta e se apoderando, sim, muitas vezes de objetos. E como esse filme trabalhou com muitos objetos também relacionados ao ocultismo, é sim possivelmente uma grande chave, né, um condutor desse tipo de energia, e o próprio elenco falou que teve coisas lá dentro que não tinham explicações, que passavam sombras, que eles viam vultos, que eles escutavam vozes que na verdade não era ninguém. O diretor levou a culpa por muita coisa, né, dizendo que ele estava encenando, que ele estava armando algumas pegadinhas ali dentro do set, mas ele negou, a não ser aquela situação da arma que ele disse que realmente fazia. Então, assim, gente, é um filme bem pesado. Eu já assisti, né, assisti algumas vezes, tem algumas partes que eu não lembro mais do filme. Pretendo assistir esse próximo que vai sair agora em outubro, se eu não me engano, dia 13 de outubro vai ser lançado. Não é um remake, como eu achava, é uma história nova, mas tem a participação, então, da Ellen, né, que fez a mãe da Regan no filme. Então, assim, gente, são filmes, né, que carregam uma energia bem pesada mesmo.
Nós temos aqui no canal também um vídeo falando sobre uma suposta maldição envolvendo o filme da Profecia e também o filme Poltergeist. Se vocês ainda não assistiram e gostam desse tipo de tema, corre lá que tá bem interessante. Essa foi a nossa história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e não esquece de deixar o like, porque isso aumenta muito o nosso engajamento. O YouTube vai começar a recomendar ainda mais o nosso trabalho. Deixa aqui pra mim também o seu comentário, que é muito importante, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. Ha ha ha!